Neste vídeo leremos Salmos capítulo 2. Por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e, unidos, os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Então observemos aqui, quando é que os reis, os governantes, conspiram contra o Senhor? É quando eles criam leis que são contrárias à palavra de Deus. Isso é conspirar contra Deus. Nos dias atuais, criam-se leis, contrárias à palavra de Deus. E isto é conspirar contra Deus. Quando nós concordamos com leis que venham destruir o nosso ser humano, nossos semelhantes, estamos conspirando contra a vida. Então essa conspiração que existe hoje, sistemática, que nós vivemos hoje contra o Senhor, basta nós observarmos, nós olharmos o que está ocorrendo, o que está acontecendo no nosso dia a dia, o que nós estamos vivendo, o comportamento das pessoas. A grande maioria é contrário à palavra de Deus, andam em desacordo com a vontade de Deus. Também existe uma perseguição hoje aos cristãos a nível mundial. Países vizinhos aqui, na América do Sul, não se pode falar de Jesus. Não se pode fazer um evangelismo. E aqui no Brasil também a cada dia que se passa, estão criando leis contra as leis do Senhor. Então, esses estão conspirando contra Deus, Sem dúvida que eles prestarão conta ao Senhor no tempo oportuno. Versículo 4. Do seu trono celeste o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. Então veja só, as pessoas que se opõem à palavra de Deus, que criam leis que são contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus ri delas. E as pessoas que fazem as leis pensam que estão vencendo, mas aqueles que se levantam contra os justos, na verdade, são pessoas que estão a caminho da destruição. Assim como Deus levantou o Faraó para glorificar o nome de Deus, ele usa essas situações para mostrar seu poder e libertar seu povo. Embora muitos tentam se erguer contra Jesus, nós sabemos que tudo pertence a Ele, porque o Pai entregou a Jesus todas as coisas.
o poder, a majestade, o domínio. É o Senhor é quem governa. E aqueles que se opõem a Ele, aqueles que se opõem a Deus, não estão se voltando realmente contra Deus, mas estão se voltando contra si próprios. E no tempo certo enfrentarão o castigo eterno. Jesus Cristo, ele é o Senhor e o comandante de tudo. Por mais que as pessoas possam reclamar, isso não muda sua autoridade. Assim como, por exemplo, fazemos crítica ao presidente da República, um exemplo, né? Eu venho a fazer a crítica para o presidente da República, ele vai estar lá no Palácio do Planalto e vai estar rindo, porque ele vai continuar sendo presidente. Da mesma forma, Deus permanece soberano. E Ele é Deus e controla todas as nações. Versículo 9: Tu as regerás com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes, aceitai a correção, magistrados da terra. Servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Veja só, se nós usarmos só um pouquinho da inteligência que cada um tem e utilizar um pouco de sabedoria, nós temos que compreender que é necessário termos respeito, reverência e temor à palavra do Senhor. E nós devemos ter cuidado para não pecar contra Deus, pois isso com certeza traz consequências. E nós devemos buscar a verdadeira felicidade, buscar a felicidade em servir a Deus, em alinhar nossas vidas aos ensinamentos do Senhor Jesus e buscar viver conforme a sua palavra. Essa é a ação que devemos tomar. Esse é o nosso objetivo. Versículo 12: Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Vejamos aqui, é fundamental reconhecermos que o livro dos Salmos foi escrito centenas de anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, o salmista já faz referência a Jesus, mencionando o Filho de Deus, o Messias. Até aquele período, a manifestação do Filho de Deus não havia ainda ocorrido. O que se conhecia era apenas Deus, como o único Pai. Aí então o salmista, ao falar do Filho, está se referindo a Jesus. Então este é um salmo messiânico, né, conhecido por falar do Messias. A palavra Messias, traduzido, é Cristo. Então o salmo já antecipa a chegada que surgiria muitos anos depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, né, Ele é o Senhor. Então, o salmista nos faz pensar, refletir, que servir a Deus com reverência e temor é a escolha certa.
devemos oferecer ao Filho uma adoração sincera, para que ele não se irrite e atinja a gente, destruindo a gente, numa repentina e rápida destruição. Porque a ira se acende rapidamente do Senhor contra aqueles que permanecem no erro, que permanecem no pecado. Então, a verdadeira felicidade está em nós depositarmos em Jesus a nossa confiança. A nossa confiança nos faz ser felizes. Então, resumindo, a nossa felicidade está em confiar 100% em Jesus. Depositar nele toda a nossa esperança e confiança na palavra dele. Muito bem, eu concluí aqui a leitura do Salmos capítulo 2. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos lendo o Salmo 3. Tá ok? Todas as dúvidas nós encontramos a resposta aqui, à luz da Bíblia. Por isso somos instruídos diariamente a ler as Escrituras, procurarmos entender o que nós lemos e colocar em prática em nossa vida diária. É isso que nós buscamos fazer. Ler a Bíblia e praticá-la. Ok? Até o próximo vídeo, querendo Deus. Deus abençoe. Tenha um bom dia.